Olá, você, mais uma vez, que tem o hábito de estar aí nos assistindo. Nós sabemos que muitos de vocês gostam das dicas, das questões que são passadas aqui da construção civil e dos acontecimentos do modo geral que vem acontecendo no nosso país, que ao nosso jeito, à nossa forma, nós gostamos de estar levando para você essa informação. Você, trabalhador, trabalhadora, ou até mesmo, como a gente sempre diz aqui, que tem lá o seu familiar na construção civil. Hoje nós preparamos algumas coisas assim, sempre com carinho para vocês, e ao nosso entender, e que vocês aí em casa eu tenho certeza que gostam também, que são as dicas da construção civil. Hoje nós vamos mostrar um pouquinho sobre revestimento cerâmico, um passo a passo sobre o revestimento cerâmico. Na semana passada você acompanhou, essa semana nós preparamos novamente. Também dentro do nosso quadro hoje, do nosso programa, nós temos lá, como sempre, o Momento Jurídico com a doutora Kelly, as dicas de construção civil, como estão as negociações coletivas, enfim, diversas matérias interessantes que você vai acompanhar com a gente no decorrer do programa. Eu não posso deixar de mostrar para vocês aqui, apresentar, uma homenagem que o sindicato recebeu semana passada, através do companheiro Antônio Celso, presidente do sindicato. Ele esteve em São José dos Campos, onde o sindicato foi homenageado pela Câmara dos vereadores desse município, pelo o desenvolvimento voltado aos trabalhadores e trabalhadoras da construção civil. Então esse é um reconhecimento que serve não só a nós, os diretores do sindicato, mas a todos os trabalhadores, que são vocês, que nós representamos, que também tenho certeza sentem orgulho de saber que o nosso sindicato vem sendo reconhecido aí até mesmo fora de Mococa. Então, nós vamos chamar agora um breve intervalo e voltamos em seguida com a continuação do programa. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção, do Mobiliário e Montagem Industrial de Mococa e região, onde você, trabalhador, está garantido e coberto pelos seus direitos trabalhistas. Departamento Jurídico com tempo integral no sindicato, convênios médico e odontológico, colônia de férias na cidade de Mongaguá, assistência dos diretores, monitorados com veículos novos para toda a região. Visite-nos em Mococa, na entrada da Coab 2, telefone 3656-3382, em São José do Rio Pardo, no centro, telefone 3608-8018. Trabalhador, venha fazer parte desta família. Festa em Louvor a Santa Rita de Cássia, de 8 a 25 de maio. Novena de 13 a 21 de maio. Após as missas, completa praça de alimentação, leilão e show de prêmios. E ainda, no dia 22 de maio, à meia-noite, tem a Caminhada da Fé, unindo as 8 paróquias de Mococa, saindo da paróquia Santa Terezinha. Festa em Louvor a Santa Rita de Cássia, no bairro Francisco Garófalo, em Mococa. Participe! Estamos de volta na apresentação do ConstruWeb TV. A gente rebatizou esse quadro, na verdade, que já existia, que chamou Constru Dicas. Você já vem acompanhando aí já há 2 ou 3 programas, as dicas sobre como fazer. Como a gente sempre diz, muitas vezes você fala, mas eu não sou da construção civil. Mas tem alguém que ou que você vai precisar fazer na sua casa, nós estamos mostrando para vocês a dica. Então eu quero convidá-los a assistir agora uma matéria sobre o passo a passo do revestimento cerâmico, como colocar, como preparar, como fazer tudo. Vamos assistir juntos. Para este procedimento será necessário contar com linha de nylon, colher de pedreiro, lápis de carpinteiro, régua de alumínio, nível de bolha, trena, esquadro, nível de mangueira, prumo, serra mármore, cortador de vidia manual, torquês, desempenadeira de aço denteada, desempenadeira emborrachada, martelo de borracha, vassoura de pelo, vassoura de piaçaba, pano e esponja. É preciso usar capacete, óculos de segurança, botas, protetor auricular, máscara, luvas de borracha. É muito importante conferir o prumo e o alinhamento da parede, pois imprecisões podem provocar diferenças na superfície do revestimento acabado. Por isso, utilize o prumo para verificar diferenças entre as extremidades, o nível de bolha para checar o alinhamento dos vãos e a régua para assegurar de que a superfície está plana. Faça uma conferência criteriosa
passando a régua ao longo de toda a superfície e em diferentes sentidos. Risque o chapisco com a ponta da colher de pedreiro para ver se não esfarela e bata de leve na superfície à busca de sons ocos, que revelam destacamentos que precisam ser corrigidos. Confira se a profundidade de pontos elétricos e hidráulicos permite a inserção de uma chapa de cerâmica. Se não houver um projeto de assentamento, é importante simular o posicionamento das chapas para reduzir a quantidade de recortes. Em uma bancada, monte um gabarito com o auxílio da régua e do esquadro. De um lado, posicione as cerâmicas na horizontal e de outro na vertical, usando os espaçadores. Com o lápis, marque a posição das chapas na régua. Agora você já sabe exatamente em que ponto começaria e terminaria cada chapa ao assentar nos sentidos horizontal e vertical. Fica fácil visualizar como seriam os recortes e assim evitar aqueles que resultariam em pedaços muito pequenos e, portanto, difíceis de assentar. Definida a paginação, ou seja, o posicionamento das chapas, utilize a trena para identificar o ponto onde ficará a extremidade superior da chapa da segunda fiada. Lembre-se de considerar a altura do piso, já que os azulejos devem ser assentados antes. Depois, transfira a marcação para a outra extremidade da parede com a mangueira de nível. A colocação dos azulejos deve começar pela segunda fiada. Por isso, lembre-se de descontar a primeira fiada e de, tanto entre o piso e o azulejo da primeira fiada, quanto antes da segunda fiada, colocar espaçadores para o rejunte. Por segurança, confira com a trena se as medidas coincidem com as obtidas com a ajuda da mangueira. A partir da marcação da segunda fiada, estique uma linha de nylon de um ponto ao outro que servirá de referência para posicionamento da régua de apoio da fiada. Confira novamente se as medidas batem com os pontos obtidos com a mangueira. Como a referência deve ser sempre a linha superior, simule a colocação da primeira fiada. Depois, transporte a medida da régua de apoio para cima. A finalidade é determinar a posição da segunda fiada, que é por onde deve começar o assentamento. Verifique ao longo de toda a parede se a marcação está correta. Prepare a argamassa de acordo com as instruções do fabricante. O ponto correto se dá quando a massa solta uniformemente da colher. Para facilitar a criação da ponte de aderência entre a placa e a parede, melhorando o desempenho do revestimento, umedeça a parte de trás dos azulejos. Faça o mesmo, sempre utilizando a brocha, com a superfície da parede, salpicando água limpa em toda a sua extensão. Comece a aplicar a argamassa com o lado liso da desempenadeira. Em seguida, com a ferramenta posicionada a 60 graus em relação à parede, aperte a argamassa e forme os cordões, retirando o excesso de massa. Atenção aos tempos de uso, em aberto e de ajuste indicados na embalagem da argamassa. Uma dica é remover cerca de 1% das peças aleatoriamente logo após o assentamento para verificar se o chão converte totalmente preenchido com argamassa. Assente pelo menos um pedaço de azulejo na parte superior da parede. Ele servirá de referência para que as peças abaixo não fiquem fora de prumo. Para garantir a fixação, bata de leve nas placas com um martelo de borracha. Pequenas batidas, nada de trabalhar, sempre batidas curtas, esfrega com a mão. O último eu deixei porque é um recorte. Agora eu vou espaçar. Conforme assentar as chapas, posicione os espaçadores. Os espaçadores ajudam a respeitar os vãos entre as placas, onde será aplicado o rejunte. Ao colocar pelo menos 2 ao longo da extremidade de cada placa, o alinhamento delas também fica garantido. Os ajustes precisam ser feitos imediatamente, respeitando a linha de referência. Isso. Agora eu vou ver a altura da linha. Está mais baixo.
Tome como referência a primeira fiada assentada para marcar linhas verticais, preferencialmente onde houver necessidade de recortes, ao redor de portas e janelas. Então, estique fios para manter o alinhamento. Por isso que tem que apertar a desempenadeira. O erro, a pessoa deitar demais, ó a altura do cordão. Levantar demais, a altura do cordão. Se eu perceber que o espaçador jogou ela, ficou mais alta, eu tiro o espaçador, abaixo o piso, mas que aqui tem que obedecer, tá? Olha lá, fechou, não fechou? Com o lápis, marque as peças que precisam ser cortadas. Lembre-se de, ao posicionar as peças, descontar o espaço para rejunte com os espaçadores. Para saber a posição do corte, marque na extremidade da placa o trecho que a caixinha de elétrica ocupará. Depois, já na bancada de trabalho e com o uso do esquadro, risque as linhas ao longo da superfície da placa. Elas irão se cruzar no ponto que deverá ser cortado. Como os cortes, nesse caso, são retos, é possível usar a serra circular para remover a seção a ser ocupada pela caixinha. Para determinar o ponto de hidráulica, siga os mesmos procedimentos, marcando as extremidades da placa de cerâmica e usando o esquadro para determinar o ponto exato do corte. Sempre colocando em cima da risca, nunca fazendo isso aqui, ó, passando esse bico não, tá? Esse de lado certo, tá? E também nunca pegar muito grande aqui, ó, não, sempre pelas beiradinhas, sempre contornando pelas beiradinhas para não quebrar. Se querer morder ele de uma vez aqui, ele quebra, tá? Um pouquinho sempre. Isso. Antes de assentar as peças recortadas, confira se serão necessários ajustes, posicionando a chapa no ponto de assentamento. A aplicação da argamassa nesses pontos deve ser feita da forma convencional, com o uso das partes lisa e depois da parte denteada da desempenadeira para a formação dos cordões. Ao assentar, não esqueça dos espaçadores e também de utilizar o martelo de borracha para evitar vazios entre o revestimento e a parede. Nunca deixe a argamassa colada sobre os azulejos de um dia para o outro, pois o acabamento do revestimento pode ser prejudicado, com perda de brilho. Para limpar, utilize a esponja e a vassoura de piaçaba. Aguarde o tempo recomendado pelo fabricante antes de começar a rejuntar. Nos cantos, sempre passar em diagonal, para poder encher. Para o acabamento, faça movimentos circulares ao passar a esponja umedecida nos vãos. E ele não pode ficar reto. Ele tem que ficar um pouquinho ondulado para que ele possa trabalhar. Interessante a matéria, né, pessoal? O vídeo que foi colocado aí. Muitas vezes até muitos profissionais da área não conseguem deter essa técnica e fazer o seu trabalho se tornar mais fácil, menos demorado ou menos cansativo. E por isso que nós estamos sempre preocupados em estar levando para vocês aí essas dicas do passo a passo da construção civil. O Éder já está preparando para nós também o da semana que vem. Nós já andamos dando uma olhadinha aqui hoje pela manhã. E para a semana que vem tem uma novidade bem interessante também, que vocês vão gostar e vão estar passando para os seus conhecidos também. Vamos para um breve intervalo comercial e retornamos em seguida. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção, do Mobiliário e Montagem Industrial de Mococa e região, onde você, trabalhador, está garantido e coberto pelos seus direitos trabalhistas. Departamento Jurídico com tempo integral no sindicato, convênios médico e odontológico, colônia de férias na cidade de Mongaguá, assistência dos diretores, monitorados com veículos novos para toda a região. Visite-nos em Mococa, na entrada da Coab 2, telefone 3656-3382, em São José do Rio Pardo, no centro, telefone 3608-8018. Trabalhador, venha fazer parte desta família.
Festa em Louvor a Santa Rita de Cássia, de 8 a 25 de maio. Novena de 13 a 21 de maio. Após as missas, completa praça de alimentação, leilão e show de prêmios. E ainda, no dia 22 de maio, à meia-noite, tem a Caminhada da Fé, unindo as 8 paróquias de Mococa, saindo da paróquia Santa Terezinha. Festa em Louvor a Santa Rita de Cássia, no bairro Francisco Garófalo, em Mococa. Participe! Olá! Hoje nós teceremos alguns comentários sobre a estabilidade da gestante. A estabilidade da gestante está prevista em nossa Constituição Federal e dispõe sobre a proibição de dispensa sem justa causa da empregada gestante desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. A estabilidade da gestante deve ser conferida a partir da data de confirmação da gravidez, ou seja, da concepção da gravidez, e não da comunicação do fato ao empregador, entendimento que é seguido pacificamente pelo Tribunal Superior do Trabalho. Por exemplo, se uma empregada tem dúvidas sobre a gravidez e, ao procurar o médico no mês de maio, confirma que a concepção se deu desde janeiro, o que conta para o início da estabilidade é o mês de janeiro, momento em que se teve a concepção do bebê. A gravidez durante o aviso prévio. No caso da empregada que, em gozo do aviso prévio, trabalhado ou indenizado, descobre que está grávida, e essa também é assegurada a estabilidade provisória, conferido a gestantes, consoante disposição do artigo 391-A da CLT, recentemente inserido pela Lei 12.812 de 2013, bem como da súmula 244 do Tribunal Superior do Trabalho. A gravidez durante contrato por prazo determinado e contrato de experiência. No contrato por tempo determinado e inclusive no contrato de experiência, o mesmo entendimento é seguido conforme dispõe a súmula 244, inciso 3º do TST. Importante esclarecer que ainda que o empregador desconheça o estado gravídico da empregada e a dispensa, e posteriormente a empregada descubra que está grávida, tendo a concepção ocorrida durante o contrato de trabalho, tal desconhecimento pelo empregador não afasta o dever de pagamento da indenização decorrente da estabilidade ou de sua reintegração. No caso da concepção ocorrer anteriormente à admissão, tal fato ainda é polêmico, porque esta questão ainda não foi objeto de norma legal nem de súmula. Mas o juízo do trabalho vem adotando o entendimento de que a estabilidade provisória e a hipótese de a concepção se dar antes mesmo da própria contratação, ou seja, a gestante é contratada no mês de maio, mas descobre que já estava grávida desde fevereiro, tendo ocorrido a concepção anteriormente ao contrato de trabalho. Mesmo assim, a gestante terá direito à estabilidade provisória, pois o que se visa é a proteção da gestante e do bebê, sendo certo que a garantia de emprego é a forma de possibilitar sobrevivência digna dos mesmos. Essa questão gera polêmica entre os empresários, pois o empregador não pode solicitar qualquer exame ou laudo para atestar o estado da mulher antes de contratá-la, sob pena de realizar atitudes discriminatórias, assumindo assim plenamente os riscos do negócio. Assim, atualmente, em todas as modalidades de contrato de trabalho, é garantida à gestante a estabilidade provisória no emprego, desde a confirmação da gravidez, concepção do nascituro, até 5 meses após o parto. Até breve. Olá, estamos de volta aqui com mais um quadro. Esse é o quadro direto da Constituição Civil, onde foi me pedido para que a gente falasse para vocês sobre as notícias da Constituição Civil diretamente, conforme elas acontecem, o que acontece no nosso dia a dia. Hoje, a informação que nós vamos trazer para vocês é sobre
o produto e artefato de cimento, entre várias, mas a primeira delas é o produto e artefato de cimento, que é uma categoria a qual nós representamos também e negociamos o acordo coletivo. Demorou um pouquinho, a database é maio, nós já estamos aqui quase que meados de maio, mas na semana passada foi fechado o acordo, ou seja, ele foi assinado pelo sindicato patronal, pelo sindicato dos trabalhadores, ao qual todos os sindicatos do Estado que são filiados à federação e comporam esse acordo assinaram também, então ele já está em vigência. E a partir de hoje nós já estamos divulgando para as empresas e trabalhadores como ficou esse acordo. Para vocês terem uma ideia, não foi o que nós queríamos, mas o setor está um pouco irredutivo e depois nós vamos falar um pouquinho com relação ao carro-chefe, que é a construção civil, montagem, elétrica e imóveis. Nós vamos falar que nós queremos um pouquinho mais que isso. Então, pessoal, só para que vocês fiquem sabendo aí, possam também informar aos seus familiares e conhecidos da construção civil, em especial aqueles que trabalham na fabricação de produtos e artefatos de cimento, ou seja, blocos, vigas de concreto, enfim, tudo que se fala em artefatos e produtos de cimento. Nós assinamos então o acordo, ele saiu com um reajuste de 7,32% de aumento salarial sobre todas as faixas salariais e 7,5% sobre o piso. Com isso, elevamos aí o piso, quando a gente diz o piso, diz o mínimo, elevamos o piso dos trabalhadores do trabalhador qualificado em 1.270,18 e do trabalhador não qualificado, que são todos os ajudantes que a gente chama, em R$ 1.052,07. Dentre várias conquistas que foram renovadas no acordo coletivo, foi assim, reajustado também a questão da PLR, porque a PLR nesse acordo ela já consta lá há alguns anos, ou seja, o sindicato não precisa negociar com as empresas, já está lá. Então ele foi reajustado e nós tivemos aí uma PLR para os trabalhadores de produto e artefato de cimento no importante de R$ 437, em duas parcelas de R$ 218,50. Uma a ser paga agora e a outra em outubro. Então agora nós vamos fazer o nosso trabalho, que é divulgar isso para as empresas e para os trabalhadores e fazer cumprir esse acordo coletivo. Só lembrando que a data base é maio, então nós estamos lá desde praticamente janeiro tentando negociar com o setor patronal e isso não saiu ainda, até então, agora já foi assinado. Então nós vamos exigir e informar os trabalhadores que esse aumento é referente a março. Então o patrão lá, o escritório de contabilidade, tem que refazer a folha de pagamento dos trabalhadores agora, em maio, e reajustado, março, abril e maio. Então o companheiro lá tem que receber em junho esses 3 meses de aumento salarial. Pessoal, continua a campanha, nós já estamos aí entregando isso nos canteiros de obra, no local de trabalho, que é a campanha aí acampado pela Federação e Trabalhador e Sindicato dos Trabalhadores do Estado inteiro, que nós estamos querendo aqui onde diz lá o gol desse acordo coletivo desse ano tem que ser realmente, dentre várias, a extinção da marmita, o fim das marmitas no canteiro de trabalho. Nós queremos refeições decentes e principalmente tentar substituir aquela cesta básica pelo ticket de supermercado, que hoje nós queremos aí que seja de pelo menos R$ 240. Além disso, o aumento, o reajuste de 5%, que nós estamos buscando, mais a inflação, 5,80, 10 alguma coisa, e a folga nos dias da abertura da Copa e os dias que o Brasil entrar em campo, mas está lá na mão do setor patronal também, está sendo discutido, eles não querem avançar, os dirigentes dos sindicatos e federação já estão aí trabalhando numa possível mobilização no Estado, nos principais canteiros, em forma de até mesmo, quem sabe, paralisação, já que a moda, não vou dizer moda, né, mas o que está se ocorrendo muito no país hoje é a questão de greves, né, porque só assim você consegue avançar, e como nós estamos aí à véspera, às portas de um evento mundial, o setor não quer ser exposto, o setor patronal. Então, se não conseguir avançar, o único caminho que nós estamos enxergando vai ser esse, as paralisações nos canteiros de obra. Como vocês viram lá, no artefato de cimento não foi um reajuste muito interessante, mas nós não queremos que seja isso na construção civil, queremos mais.
O setor das instalações elétricas foi o primeiro que avançou um pouquinho mais, ou seja, o setor patronal nos deu uma contraproposta, que essa contraproposta ela foi lá feita em relação a 7,32% sobre reajuste. Nós achamos pouco, nós queremos muito mais. Tá? Então essa contraproposta deles, 7,32%, mais de R$19 de ticket de alimentação e os R$200 de vale de supermercado. Além de que deixar aberto as questões para se discutir a PLR empresa por empresa, porque nesse caso do setor elétrico e construção civil, nós não temos isso no acordo coletivo. Muito bem, essas é como ficar o andamento das negociações da semana passada, ou seja, do outro programa até hoje. A cada dia a gente está levando um pouquinho. Às vezes nós não esticamos muito aqui, porque não adianta a gente falar para vocês como é que são as negociações, que talvez vocês não entenderiam, mas a gente vai passando como é que estão, passo a passo, e que ainda construção civil e elétrica não está fechada, ainda está em fase de negociação. Pessoal, eu quero registrar aqui, como a gente sempre fala, que é uma das preocupações nossa, talvez a maior, que é a questão dos acidentes de trabalho. Infelizmente, nós perdemos mais um companheiro agora, por esses dias aí na Arena Pantanal, por acidente de trabalho. Ele estava trabalhando no setor de elétrica, né? E acabou lá sofrendo um choque, teve algumas paradas cardíacas, 2 equipes médicas tentaram reanimá-lo, mas não conseguiu. Infelizmente, vai aí mais um dado, passamos a 9ª morte de trabalhador nas obras da Copa do Mundo. Nós vamos dizer um pouquinho mais para frente a questão do legado da Copa do Mundo. Será que é esse o legado que nós queremos? Eu acredito que não. Um forte abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez e até uma próxima, se Deus quiser. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção, do Mobiliário e Montagem Industrial de Mococa e região, onde você, trabalhador, está garantido e coberto pelos seus direitos trabalhistas. Departamento Jurídico com tempo integral no sindicato, convênios médico e odontológico, colônia de férias na cidade de Mongaguá, assistência dos diretores, monitorados com veículos novos para toda a região. Visite-nos em Mococa, na entrada da Coab 2, telefone 3656-3382, em São José do Rio Pardo, no centro, telefone 3608-8018. Trabalhador, venha fazer parte desta família. Festa em Louvor a Santa Rita de Cássia, de 8 a 25 de maio. Novena de 13 a 21 de maio. Após as missas, completa praça de alimentação, leilão e show de prêmios. E ainda, no dia 22 de maio, à meia-noite, tem a Caminhada da Fé, unindo as 8 paróquias de Mococa, saindo da paróquia Santa Terezinha. Festa em Louvor a Santa Rita de Cássia, no bairro Francisco Garófalo, em Mococa. Participe! Muito bem, pessoal, estamos aqui no último programa, no último quadro do Construlab TV. Esperamos que vocês tenham gostado. Como a gente sempre vem dizendo aqui, que isso é feito com muito carinho, muita dedicação, embora não seja a nossa área, mas que também não é fácil preparar as matérias para levar para você, embora que também entendemos que ter esse programa é de suma importância como uma prestação de serviço para o trabalhador e a trabalhadora, especialmente, lógico, da construção civil. Essa é uma prestação de conta, uma devolução do que o trabalhador tem para com o sindicato. Antes de encerrar, eu queria só comentar aqui uma questão, que agora nós estamos há pouco menos de 30 dias, ou seja, pouco menos de um mês da Copa do Mundo, que é um grande evento esportivo, né, um grande evento mundial que acontecerá no nosso país. Isso muito se discutiu desde lá atrás, quando o Brasil ganhou lá o direito de sediar essa Copa do Mundo. Muito se perguntou, muito se falou em relação, principalmente aos empresários, que se teria muitos investimentos no país, muitas coisas iriam melhorar, muitas infraestruturas como transporte, enfim, rodovias, uma série de coisas, e que há muito pouco tempo da Copa do Mundo, infelizmente, a gente não tem visto isso. Olha, pessoal, a minha opinião com relação a isso, sinceramente, eu sempre acreditei, sempre acredito num grande evento, onde nós vamos trazer inúmeros visitantes ao nosso país, inclusive os próprios brasileiros que irão viajar, ter a oportunidade de conhecer outros estados, outras culturas. Mas
a preocupação que se diz com relação a isso quando se diz um legado que um evento desse pode deixar para o país. E quando eu digo legado, não é só a estrutura física que vai ficar, os estádios, as rodovias, os acessos, como diversas coisas que foram prometidas e que talvez até agora não foram feitas ainda, aeroportos principalmente. Mas o legado que a gente diz é o legado para os trabalhadores. Nós temos estudos aí que houve muitos atrasos, então contratou-se de maneira irregular muitos trabalhadores, não programaram para isso, não qualificaram o trabalhador para isso, ou seja, acabou as obras, nós temos que alocar esses trabalhadores. Embora o setor ainda esteja aquecido, não vejo com grande perspectiva o que vai se acontecer com esses trabalhadores que foi aí nos últimos períodos o que foi responsável pelo crescimento da empregabilidade no país. Mas enfim, eu acho que tudo tem um lado positivo e negativo. Eu acho que logo após o término desse evento, e nós vamos começar a analisar isso através de números e dados, nós vamos ter certeza de que isso foi bom ou se foi ruim para o país. Como eu disse e volto a dizer, tudo nessa vida tem um lado positivo e um lado negativo. Esperamos que pelo menos a gente possa contrabalancear esses dois lados e que no fim fique no meio aí bom para todo mundo. Quero reforçar também, na semana passada eu fiz o convite e nós registramos que muitas pessoas acessaram, então dá mais uma reforçada no convite que já está no ar, o www.olatv.com.br, que é um canal na web onde você pode estar vendo lá diversas matérias, diversas dicas também, não só da construção civil, mas sobre programas religiosos, programas de músicas, esporte, assim, está sendo preparado também. Já existem alguns programas no ar, quero convidá-lo a assistir e está sempre acompanhando. Aos pouquinhos ele vai sendo abastecido de matérias e informações para vocês. Então, olatv.com.br. Um forte abraço a todos e até uma próxima, se Deus quiser.